Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Desvenda World. Eu sou o Andy e eu vou guiar você em nossa aventura de hoje. Para você que gosta de saber dos acontecimentos e das curiosidades ao redor do mundo, o nosso canal é repleto de informações e conteúdos que te farão acumular conhecimento sem sair de casa. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever. Aqui você encontra entretenimento de qualidade, que fará você se surpreender. Ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos e novidades que postamos aqui diariamente. Sem mais enrolação, vamos juntos desvendar um pouquinho das curiosidades do mundo nesse vídeo de hoje. Bem-vindos a uma jornada épica através dos picos mais altos e desafiadores do nosso planeta. Prepare-se para desvendar um mundo de conquistas audaciosas, superação de limites e beleza inigualável. No vídeo de hoje, mergulharemos nas alturas majestosas dos Sete Cumes, uma busca apaixonante que nos levará a cada continente, enfrentando condições extremas, escalando cumes íngremes e explorando a paixão e o comprometimento dos alpinistas destemidos. Junte-se a nós enquanto exploramos o Everest, a Concagua, Denali, Kilimanjaro, Elbrus, Vinson e Puncak Jaya. Prepare-se para se maravilhar, inspirar e descobrir o que é necessário para alcançar o topo do mundo. Vamos juntos desvendar de curiosidades que elevam os horizontes da aventura humana. Os Sete Cumes é um conceito do montanhismo que se refere aos picos mais altos de cada um dos 7 continentes da Terra. Escalar os Sete Cumes é um desafio ambicioso e prestigioso que atrai alpinistas e montanhistas de todo o mundo. O objetivo é alcançar o cume da montanha mais alta em cada continente, enfrentando uma variedade de terrenos, condições climáticas e desafios técnicos. O desafio de completar os 7 cumes é multifacetado, envolvendo habilidades técnicas, resistência física, adaptação à altitude e planejamento estratégico. Alpinistas que conseguem atingir o cume de todas as 7 montanhas recebem reconhecimento por sua conquista notável. A jornada para alcançar os 7 cumes é uma aventura que testa não apenas os limites físicos dos escaladores, mas também sua determinação, coragem e paixão pela exploração e superação pessoal. Várias centenas de pessoas no mundo completaram o desafio dos 7 cumes, escalando com sucesso o pico mais alto de cada continente. Por ordem crescente de altitude, vamos falar agora especificamente sobre cada um dos 7 cumes. Cume 7, Monte Puncak Jaya. Também conhecido como Carstensz Pyramid, o Monte Puncak Jaya está localizado na Papua, a parte ocidental da ilha de Nova Guiné, na Indonésia. Ele faz parte da Cordilheira Sudirman, que é uma extensão da Cordilheira dos Himalaias e é conhecida por suas montanhas íngremes e desafiadoras. Com uma altitude de aproximadamente 4.884 metros acima do nível do mar, o Monte Puncak Jaya é a montanha mais alta da Oceania. Ele é considerado o mais baixinho dos 7 cumes, mas representa um desafio técnico significativo.
O nome Puncak Jaya significa Pico da Vitória, em indonésio. Seu apelido, Carstensz Pyramid, é em homenagem ao explorador holandês Jan Carstenszoon, que foi um dos primeiros europeus a escalá-lo no século XVII. O Monte Puncak Jaya é um dos picos mais distintos visualmente de todos os 7 cumes, devido à sua forma piramidal e ao fato de que suas encostas são cobertas de geleiras, embora a altitude seja relativamente baixa. É um pico isolado cercado por vales profundos e íngremes. Escalar o Puncak Jaya é um desafio técnico que requer habilidades de escalada em rocha e gelo. As rotas de escalada variam em dificuldade, mas a montanha é conhecida por suas condições imprevisíveis, como mudanças rápidas no clima e nas condições da geleira. A escalada do Puncak Jaya é complexa devido à sua localização remota e à necessidade de permissões para entrar na área. O acesso é frequentemente feito a partir da cidade de Timika, na Papua, com uma expedição que envolve trilhas, escalada e acampamentos. A região ao redor do Monte Puncak Jaya é habitada por povos indígenas da Papua, como os Amani, Dani e Yali. Essas comunidades têm suas próprias culturas, línguas e modos de vida únicos. Como em outras áreas montanhosas, a preocupação com a conservação e a preservação ambiental é importante ao escalar o Puncak Jaya. As expedições devem ser planejadas de forma a minimizar o impacto ambiental e respeitar as comunidades locais. A escalada do Monte Puncak Jaya é uma experiência desafiadora e única, oferecendo uma mistura de elementos culturais, técnicos e naturais que a tornam uma aventura intrigante e recompensadora para alpinistas e aventureiros que buscam explorar os 7 cumes e as diferentes regiões do mundo. Cume 6. Monte Vinson. O Monte Vinson está localizado na Antártica, o continente mais ao sul da Terra. Ele faz parte da Cordilheira Vinson, que está situada na região ocidental da Antártica, mais especificamente nas montanhas Ellsworth. Com uma altitude de aproximadamente 4.892 metros acima do nível do mar, o Monte Vinson é o ponto mais alto da Antártica e representa um desafio significativo para os alpinistas que buscam conquistar os 7 cumes. O Monte Vinson recebeu esse nome em homenagem a Carl Vinson, um político e membro do Congresso dos Estados Unidos que apoiou o financiamento de pesquisas científicas na Antártica. Escalar o Monte Vinson é uma empreitada particularmente desafiadora devido ao clima extremamente frio e às condições climáticas imprevisíveis da Antártica. As temperaturas podem cair a níveis perigosamente baixos, e os alpinistas precisam estar preparados para enfrentar ventos fortes e nevascas. Devido à localização remota e inóspita do Monte Vinson, o acesso à região é bastante limitado, e as expedições costumam ser cuidadosamente planejadas e organizadas. Além do clima rigoroso, os alpinistas também devem enfrentar os desafios típicos de alta montanha, como a aclimatação à altitude e a exposição a riscos como avalanches e fadiga extrema. Escalar o Monte Vinson oferece uma oportunidade única de experimentar o ambiente polar e remoto da Antártica. A paisagem glacial e a sensação de isolamento tornam a escalada uma jornada única. A preservação ambiental é uma preocupação fundamental na Antártica, dada a fragilidade dos ecossistemas da região. Os alpinistas que se aventuram a escalar o Monte Vinson devem aderir a rigorosas diretrizes de conservação para minimizar o impacto humano.
Além das atividades de montanhismo, a região da Cordilheira Vinson também é alvo de pesquisas científicas, com cientistas estudando a geologia, o clima e outros aspectos da área. A escalada do Monte Vinson é uma experiência que vai além do desafio físico e técnico. Ela proporciona uma conexão única com a natureza extrema da Antártica e a oportunidade de explorar uma das áreas mais remotas e intocadas do planeta. Cume 5. Monte Elbrus. O Monte Elbrus está localizado no Cáucaso, uma cordilheira que forma uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia, estendendo-se por várias regiões do sul da Rússia e outros países. O Elbrus está situado na parte norte do Cáucaso, na Rússia. Com uma altitude de aproximadamente 5.642 metros acima do nível do mar, o Monte Elbrus é a montanha mais alta da Europa. Ele se destaca como um dos 7 cumes. O Monte Elbrus é um estratovulcão inativo, o que significa que ele foi formado por camadas de lava, cinzas vulcânicas e outros materiais eruptivos. Embora inativo, sua origem vulcânica é evidente em sua forma cônica característica. O Elbrus é coberto por glaciares em suas partes mais altas. A neve e o gelo cobrem grande parte do cume e das encostas, tornando-o uma montanha popular para alpinismo em gelo e neve. Devido à sua altitude, o Elbrus apresenta condições climáticas desafiadoras. As temperaturas podem ser extremamente baixas, mesmo no verão, e os alpinistas precisam estar preparados para lidar com ventos fortes e nevascas. Existem várias rotas para o cume do Elbrus, cada uma com diferentes níveis de dificuldade. A rota normal é a Rota Sul, que envolve uma caminhada gradual pela geleira e uma escalada em gelo e neve para chegar ao cume. A primeira ascensão registrada ao cume do Monte Elbrus ocorreu em 1874, realizada por uma expedição liderada pelo alpinista britânico F. Crawford Grove. Além da experiência alpina, a região ao redor do Monte Elbrus também é rica em cultura e história. A área é habitada por várias etnias e povos, cada um com suas próprias tradições e estilos de vida. O Monte Elbrus é um destino popular para alpinistas e turistas que desejam experimentar a beleza e o desafio das montanhas do Cáucaso. No entanto, o aumento do turismo também levou a preocupações com a preservação ambiental e a gestão adequada das trilhas e resíduos. A escalada do Monte Elbrus oferece uma oportunidade emocionante para experimentar o montanhismo em uma das regiões mais interessantes e geologicamente ativas do mundo, além de proporcionar vistas deslumbrantes do Cáucaso e dos arredores. Cume 4. Monte Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro está situado no nordeste da Tanzânia, na África Oriental. Ele se destaca como uma característica proeminente e imponente na paisagem da região. Com uma altitude de cerca de 5.895 metros acima do nível do mar, o Monte Kilimanjaro é a montanha mais alta da África e um dos pontos mais altos do mundo que pode ser alcançado a pé, sem equipamentos técnicos de escalada. O Kilimanjaro é um vulcão inativo composto por 3 cones vulcânicos distintos: Kibo, Mawenzi e Shira. Kibo é o cone central e é o ponto mais alto, onde fica o famoso cume do Kilimanjaro, chamado de Uhuru Peak. Uma das características mais notáveis do Kilimanjaro é a sua variedade de zonas climáticas e ecossistemas em altitudes diferentes. À medida que os alpinistas sobem,
Eles passam por florestas tropicais, moorlands, terras altas úmidas, deserto alpino e finalmente chegam às geleiras próximas ao cume. Existem várias rotas de ascensão para o cume do Kilimanjaro, cada uma variando em termos de duração, dificuldade e cenário. A Rota Marangu é conhecida como a Rota da Coca-Cola, por oferecer abrigos em estilo de cabana ao longo do percurso. A Rota Machame é mais desafiadora, enquanto a Rota Rongai é menos movimentada. A ascensão ao Kilimanjaro requer uma aclimatação cuidadosa para evitar os efeitos do mal de altitude, que pode ocorrer devido à rápida elevação e às baixas concentrações de oxigênio em altitudes mais elevadas. Os alpinistas devem aderir a um cronograma lento e gradual para permitir que seus corpos se ajustem à altitude. Devido ao aumento do turismo, houve um foco crescente na preservação e na gestão sustentável do Kilimanjaro e de suas áreas circundantes. Esforços estão sendo feitos para minimizar o impacto ambiental e preservar a beleza natural da montanha. A região ao redor do Kilimanjaro é rica em cultura e história. É o lar de várias tribos, incluindo os Chaga, que têm uma ligação cultural com a montanha. O Kilimanjaro também tem um significado simbólico e espiritual para muitos habitantes locais e visitantes. A escalada do Kilimanjaro é uma experiência única, permitindo que alpinistas e caminhantes passem por diversas paisagens e zonas climáticas em um curto período de tempo. A vista panorâmica do cume, com suas geleiras e o continente africano abaixo, é verdadeiramente espetacular. A escalada do Monte Kilimanjaro é uma maneira emocionante de experimentar a diversidade e a beleza da paisagem africana, além de oferecer uma oportunidade para testar as próprias habilidades e resistência em uma aventura desafiadora. Cume 3. Monte Denali. O Monte Denali, também conhecido como Monte McKinley, está localizado no estado do Alasca, nos Estados Unidos. Ele faz parte das Montanhas do Alasca, que são uma subcordilheira das Américas dentro da cordilheira mais ampla das Montanhas Rochosas. Com uma altitude de aproximadamente 6.190 metros acima do nível do mar, o Monte Denali é a montanha mais alta da América do Norte e é frequentemente referido como o telhado da América do Norte. O nome Denali significa o grande ou o elevado na língua athabascan, falada por povos indígenas nativos do Alasca. Antes de ser oficialmente renomeado para Denali, a montanha era conhecida como Monte McKinley, em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, William McKinley. O nome Denali foi restaurado em 2015. A primeira ascensão bem-sucedida ao cume do Denali ocorreu em 1913, realizada por uma expedição liderada por Hudson Stuck, um clérigo e explorador, e Harry Carstens, um guia de montanha. Desde então, a montanha atrai alpinistas de todo o mundo. Existem várias rotas para o cume do Denali, cada uma com diferentes níveis de dificuldade técnica. A rota mais popular é a Rota de West Buttress, que oferece um equilíbrio entre desafios técnicos e acessibilidade. Escalar o Denali é particularmente desafiador devido ao clima extremamente frio e às condições climáticas imprevisíveis. As temperaturas podem cair muito abaixo de zero, mesmo durante o verão, e os alpinistas precisam lidar com ventos fortes, tempestades de neve e condições de gelo. Além das condições climáticas adversas, os alpinistas que sobem o Denali também precisam se preocupar com a altitude e os riscos associados ao mal da altitude. A aclimatação cuidadosa e progressiva é crucial para minimizar esses riscos. Grande parte da área ao redor do Monte Denali é protegida pelo Parque Nacional e Reserva de Denali. Este parque é conhecido por sua paisagem deslumbrante,
vida selvagem e oportunidades de exploração ao ar livre. O Parque Nacional de Denali é o lar de uma variedade de vida selvagem, incluindo alces, caribus, ursos, lobos e águias. Os alpinistas e visitantes da região muitas vezes têm a oportunidade de avistar essas criaturas em seu habitat natural. A escalada do Monte Denali é uma experiência única que oferece desafios significativos e uma sensação de realização para os alpinistas. A paisagem impressionante e a natureza intocada da região tornam o Denali um destino cobiçado para entusiastas do montanhismo e aventureiros em busca de uma experiência verdadeiramente selvagem e alpina. Cume 2. Monte Aconcagua. O Monte Aconcagua está situado nos Andes, a cordilheira mais longa do mundo, que se estende ao longo da costa ocidental da América do Sul. Ele está localizado na província de Mendoza, no oeste da Argentina, perto da fronteira com o Chile. Com uma altitude de aproximadamente 6.961 metros acima do nível do mar, o Monte Aconcagua é a montanha mais alta da América do Sul e a segunda montanha mais alta do mundo fora da Ásia. O nome Aconcagua provém da língua quechua, falada por muitos povos indígenas na região dos Andes. A palavra Aconcagua é geralmente traduzida como sentinela de pedra, refletindo a imponência e a majestade da montanha. A primeira ascensão registrada ao cume do Aconcagua ocorreu em 1897, realizada pela expedição liderada por Edward Fitzgerald, um britânico. Desde então, a montanha tem sido um destino popular para alpinistas de todo o mundo. Existem várias rotas para o cume do Aconcagua, cada uma com diferentes níveis de dificuldade e exposição. A Rota Normal, conhecida como Rota Normal do Noroeste, é a mais popular e geralmente é percorrida durante a temporada de verão, dezembro a fevereiro. Escalar o Aconcagua é um desafio significativo devido à sua alta altitude e às condições climáticas extremas. Os alpinistas precisam lidar com temperaturas muito baixas, ventos fortes e a possibilidade de tempestades de neve repentinas. Embora a ascensão do Aconcagua seja tecnicamente menos exigente do que algumas outras montanhas, ainda apresenta riscos consideráveis, incluindo o mal da altitude e a exposição ao clima severo. Uma boa aclimatação e preparação são essenciais. Devido à sua acessibilidade relativa e à beleza cênica da região, o Aconcagua atrai muitos alpinistas e entusiastas do montanhismo. No entanto, o aumento do turismo também trouxe questões ambientais e de conservação, incluindo a gestão de resíduos e a proteção dos ecossistemas frágeis da área. Grande parte do Aconcagua e das áreas circundantes está protegida pelo Parque Provincial Aconcagua, uma reserva natural que visa preservar a biodiversidade da região e regulamentar o turismo e as expedições. A escalada do Monte Aconcagua é um desafio emocionante e gratificante, oferecendo vistas espetaculares das paisagens montanhosas dos Andes e permitindo que os alpinistas testem suas habilidades e limites em um ambiente alpino impressionante. Cume mais alto do mundo, Monte Everest. O Monte Everest é, sem dúvida, a montanha mais icônica e famosa do mundo devido à sua altura extrema e à história das expedições para alcançar o seu cume. O Monte Everest está situado no Himalaia, uma vasta cadeia de montanhas que se estende pela Ásia, passando por diversos países, incluindo Nepal, China, Índia, Butão e Paquistão. O Everest está na fronteira entre o Nepal e a região autônoma do Tibete, na China.
Com uma altitude de aproximadamente 8.848 acima do nível do mar, o Everest é a montanha mais alta do mundo. Essa altitude é uma média, pois a medida exata pode variar devido a fatores como a mudança de gelo e neve. O nome Everest foi dado à montanha em homenagem a Sir George Everest, um geodesista britânico que foi o primeiro a chefiar a pesquisa topográfica da Índia durante o domínio colonial britânico. A primeira ascensão bem-sucedida ao cume do Everest foi realizada em 29 de maio de 1953 por Sir Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzing Norgay, um Sherpa do Nepal, como parte de uma expedição britânica liderada por John Hunt. Essa conquista é considerada um marco histórico no alpinismo. Escalar o Everest é uma tarefa extremamente desafiadora e perigosa devido à sua extrema altitude, às condições climáticas imprevisíveis, riscos de avalanches, ao ar rarefeito e a outros fatores. A Zona da Morte, que começa a cerca de 8.000 metros de altitude, é particularmente arriscada devido à falta de oxigênio. Devido à atividade tectônica, o Everest está sempre em movimento. Ele está crescendo em altura a uma taxa de alguns milímetros por ano devido à colisão contínua das placas tectônicas da Índia e da Eurásia. A montanha possui diferentes zonas ecológicas, desde as florestas subtropicais nas encostas inferiores até os campos de gelo e as áreas rochosas perto do cume. A região abriga uma rica biodiversidade, incluindo algumas espécies únicas e adaptadas às condições extremas. Hoje em dia, o Everest atrai alpinistas de todo o mundo que desejam conquistar o cume. Isso levou ao crescimento do turismo de montanha na região, mas também gerou preocupações ambientais e desafios de gestão de resíduos. A escalada do Monte Everest é um empreendimento exigente que requer preparação física, treinamento em altitude, habilidades de escalada, equipamentos especializados e, acima de tudo, respeito pelas condições naturais e pela segurança. A escalada de montanhas com altitudes muito altas apresenta uma série de perigos significativos para os seres humanos devido às condições extremas e desafios associados a essas altitudes. O corpo humano enfrenta uma série de desafios devido à redução da pressão atmosférica e, consequentemente, da quantidade de oxigênio disponível. Essas mudanças podem afetar diversos sistemas do corpo e levar a uma série de sintomas e complicações. O mal da altitude ocorre devido à exposição rápida a altitudes elevadas, onde a quantidade de oxigênio no ar é menor. Isso pode levar a sintomas como dor de cabeça, náuseas, vômitos, tonturas, fadiga e insônia. Em casos graves, pode evoluir para edema pulmonar ou cerebral, que são condições potencialmente fatais. Os edemas pulmonar e cerebral são emergências médicas que podem ocorrer quando o corpo não se adapta adequadamente à altitude e requerem descida imediata para altitudes mais baixas. Essas são condições mais graves causadas pelo acúmulo de fluido nos pulmões ou no cérebro. Outro risco também é a hipóxia. Consiste na redução dos níveis de oxigênio nos tecidos do corpo, resultando da menor pressão atmosférica em altitudes elevadas. Isso afeta a capacidade do corpo de funcionar adequadamente e pode levar a dificuldades respiratórias, confusão, fraqueza e outros sintomas. Se não bastasse esses riscos, também existe o risco de exposição ao risco extremo.
Montanhas de alta altitude estão sujeitas a condições climáticas extremas, como temperaturas extremamente baixas, ventos fortes e tempestades de neve. A exposição prolongada a essas condições pode levar à hipotermia, congelamento e outros riscos à saúde. É importante ressaltar que a preparação, a aclimatação gradual, o uso adequado de equipamentos e a escolha de expedições bem organizadas são fundamentais para reduzir os riscos ao escalar montanhas de alta altitude. O conhecimento, a experiência e o respeito pelos perigos envolvidos são essenciais para garantir a segurança durante a jornada. A necessidade de usar oxigênio suplementar em altitudes elevadas varia de pessoa para pessoa e depende de diversos fatores, incluindo a taxa de ascensão, a aclimatação prévia, a saúde geral e a sensibilidade individual à altitude. No entanto, em geral, a necessidade de oxigênio suplementar começa a se tornar mais comum acima de altitudes de cerca de 2.500 a 3.000 metros. Acima de 3.000 metros de altitude, algumas pessoas podem começar a sentir os primeiros sintomas do mal da altitude, como dor de cabeça, náuseas e fadiga. Para algumas atividades recreativas e expedições de montanhismo, o uso de oxigênio suplementar pode ser considerado. Em altitudes acima de 4.000 metros, a pressão de oxigênio é significativamente menor, o que pode causar desconforto respiratório e sintomas mais graves do mal da altitude. Muitas expedições de alta montanha começam a considerar o uso de oxigênio suplementar nessa altitude. Entre 5.000 a 6.000 metros, nesse intervalo de altitude, os sintomas do mal da altitude podem se tornar mais pronunciados, e o uso de oxigênio suplementar pode ser necessário para permitir uma aclimatação gradual e reduzir o desconforto. Em altitudes acima de 7.000 metros, a maioria das pessoas experimenta dificuldades respiratórias significativas devido à baixa pressão de oxigênio. O uso de oxigênio suplementar é frequentemente adotado por alpinistas que buscam atingir os cumes mais altos do mundo. Lembrando que essas altitudes são apenas diretrizes gerais e que a capacidade de cada pessoa de lidar com altitudes elevadas pode variar. Além disso, os alpinistas frequentemente adotam estratégias de aclimatação, como a subida gradual e a estadia em altitudes intermediárias, para permitir que seus corpos se adaptem ao ambiente de baixo teor de oxigênio de maneira mais eficaz, reduzindo assim a necessidade de oxigênio suplementar. Escalar os maiores picos do mundo é extremamente arriscado. Só para você ter uma ideia, aproximadamente 300 pessoas já perderam suas vidas tentando escalar o maior de todos, o Everest. Um alpinista de montanhas altas precisa estar fisicamente preparado para enfrentar os desafios físicos e fisiológicos únicos que essas altitudes apresentam. O preparo físico é fundamental para lidar com as demandas da escalada, a aclimatação e condições extremas encontradas em altitudes elevadas. A escalada em altitudes elevadas exige um sistema cardiovascular eficiente. Desenvolver resistência aeróbica é fundamental para permitir que o corpo utilize o oxigênio de maneira mais eficaz em condições de baixa pressão atmosférica. Atividades como corrida, ciclismo, natação e caminhadas em terrenos íngremes são excelentes para desenvolver resistência cardiovascular. A escalada envolve o uso intenso dos músculos, especialmente nas pernas, core e parte superior do corpo.
Desenvolver força muscular é importante para a escalada em terrenos variados e para lidar com equipamentos pesados. Treinamento de força, que inclui exercícios para pernas, costas, abdominais e braços, é essencial. Se possível, realizar treinamento em altitude simulada ou utilizar câmaras hipobáricas pode ajudar na adaptação prévia às condições de baixo oxigênio encontradas em altitudes elevadas. Treinar em terrenos semelhantes aos que serão encontrados na montanha é fundamental. Escalar em rochas, fazer trilhas íngremes e praticar técnicas de escalada em gelo e neve ajudará a desenvolver habilidades específicas necessárias para a ascensão. A escalada exige movimentos variados e flexíveis. Incorporar treinamento de flexibilidade, como alongamentos regulares e exercícios de yoga, pode ajudar a evitar lesões e melhorar o desempenho. Lembre-se de que a preparação física deve ser acompanhada por preparação mental, habilidades técnicas de escalada, planejamento de rota, escolha de equipamentos adequados e respeito pelos riscos associados à escalada em altitudes elevadas. Diante das majestosas alturas e das inclementes condições, os 7 cumes erguem-se como um testemunho da força indomável do espírito humano. Cada ascensão representa mais do que uma conquista física. É uma jornada interior, um confronto com nossos próprios limites e medos. Enfrentar as tempestades que se desenrolam nas encostas e vencer a própria incerteza são feitos que transcendem o mero ato de escalar. E enquanto o ar rarefeito nos lembra da fragilidade da vida, a resiliência humana brilha na escuridão das noites de cume. Na sombra das montanhas, aprendemos que a verdadeira batalha não é apenas contra as adversidades externas, mas contra nossos próprios desafios internos. A altitudes extremas, as alegrias e os sofrimentos são amplificados, os momentos de triunfo se transformam em celebrações que ecoam nas encostas rochosas. E as derrotas nos ensinam humildade. A cada passo que nos leva mais alto, é como se descobríssemos pedaços escondidos de nós mesmos, força que não sabíamos que possuíamos, uma resiliência que se alimenta das dificuldades e uma conexão profunda com a natureza e nossos companheiros de escalada. Esses cumes não são apenas elevações geográficas, mas marcos de nossas próprias jornadas interiores. A busca pelos 7 cumes é uma busca pela verdadeira essência da aventura humana, pela superação do que parece intransponível e pela realização daquilo que parece inatingível. Cada passo é um ato de coragem. Cada cume alcançado é um testemunho da força do espírito humano. E mesmo enquanto retornamos aos vales abaixo, levamos conosco as lições aprendidas nas alturas, a lembrança das vistas inigualáveis e a certeza de que, com dedicação e determinação, podemos enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresentar. Que a busca pelos 7 cumes continue a inspirar aqueles que buscam a aventura, a superação e a conexão com o mundo ao nosso redor. Cada cume alcançado é mais do que uma marca em um mapa. É uma conquista que ressoa profundamente em nossas almas, nos lembrando da incrível capacidade humana de transcender os limites e tocar os céus, um passo de cada vez. Se você gostou do conteúdo, deixe o like. Você deixando o like, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para o próximo também. Isso faz com que nosso vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Compartilha também o conteúdo com seus conhecidos. Deixa seu comentário. Queremos saber. Você já conhecia algumas das curiosidades que desvendamos no vídeo de hoje? Nosso intuito é te trazer informação para você acumular conhecimento e cultura.
Nos dê seu feedback e fique à vontade também para sugerir temas que você gostaria que explorássemos. Obrigado por ter prestigiado nosso vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.